Muito bom dia e bem-vindos a cada um de vocês que se liga nesse canal, nessa manhã, nesse culto que é projetado para adorar e glorificar o nosso Senhor. Nós somos a Igreja Evangélica Livre em São Paulo e como igreja nós temos uma identidade, mas também uma missão que descreve a razão pela qual existimos. E a Igreja Evangélica Livre em São Paulo existe para amar e glorificar a Deus, fazendo discípulos desde aqui de São Paulo até os confins da terra. Mas não fazemos isso na nossa própria força, nós fazemos isso no poder do Espírito Santo, que nos capacita, que abre as portas, também nos dá os recursos, e nós louvamos a Deus por esse presente, esse privilégio que Ele nos dá de também poder representá-lo aqui, através desse corpo de Cristo, e nós somos apenas uma pequena parcela desse grande corpo de Cristo espalhado por toda a terra, e queremos nesse domingo convidar você também a tomar parte desse culto. Esse culto que nós queremos juntos adorar o Senhor. E para iniciar esse culto, eu gostaria de ler um salmo, na verdade 2 versículos do Salmo 27, que é um dos meus salmos favoritos. E ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O último versículo, versículo 14, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem. Espere no Senhor. Essa é uma palavra de encorajamento para todos nós, pela circunstância em que nós vivemos. Talvez você teve uma semana muito gostosa, talvez você teve uma semana difícil, mas nós somos convidados, independente da nossa circunstância, a esperar no Senhor, ser forte, ter coragem. Eu gostaria de iniciar o culto assim, encorajando você a colocar diante do Senhor nesse dia a tua adoração, o teu pesar, a tua alegria, tudo aquilo que há dentro de você, diante do Senhor. Também nós como igreja, apesar de não termos os cultos presenciais, nós temos muita programação acontecendo. Então eu encorajo você a ir nas redes sociais, olhe por si mesmo e veja tudo que está sendo feito mesmo virtualmente. Também no nosso site você encontra informações a nosso respeito, as coisas que nós desenvolvemos aqui, os ministérios, por assim se dizer. Então você pode entrar lá e se informar a nosso respeito. Nesse momento eu gostaria também de chamar o grupo de louvor, que nos conduz em adoração. E enquanto eles cantam aqui, você pode cantar aí onde você está, se você conhece a canção, lógico, mas coloque o seu coração na adoração nessa manhã. E que Deus nos abençoe. A terra, pra que eu
sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, tu Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, tu Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, tu Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, tu Senhor. Tu Senhor, tu Senhor. Gente, hoje nós iniciamos uma nova série e essa é a primeira mensagem dessa nova série que se chama O Futuro se Constrói Hoje. E essa série, ela é toda ela planejada no livro de Josué. Josué é um personagem interessante no Antigo Testamento e nós o encontramos num momento bem peculiar da vida dele. Quando você olha para Deuteronômio, capítulo 34, lá nos é informado a respeito da morte de Moisés, o grande legislador, o libertador, um dos grandes nomes, inclusive até hoje, na cultura judaica, referência para a cultura judaica desse homem chamado Moisés. E nós encontramos Josué agora, após a morte de Moisés, tendo que assumir esse papel. E esse ponto onde Josué aparece na história, ele aparece como um dos maiores generais que a história já produziu. Ele era um homem de grandes campanhas militares, de grandes vitórias e, portanto, um personagem, sem dúvida nenhuma, extremamente famoso no Antigo Testamento. E nós queremos olhar para esse personagem, pelos desafios que ele passou, e a ideia é que nós possamos tirar dessa nova série de mensagens algumas lições, quando nós próprios olhamos para um futuro incerto diante de nós, com algumas mudanças radicais em nossa vida, em nossa sociedade e inclusive na forma como nós vivemos como igreja. E o versículo 1 e o versículo 2 do primeiro capítulo do livro de Josué diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. E essa é uma notícia ruim aqui, muito ruim. Moisés está morto. E quem poderia substituir esse homem? Quem estaria à altura de substituir Moisés? Quem poderia cair nas graças do povo e ser logo aceito pelo povo como o substituto desse grande líder Moisés? Bom, aos olhos de Deus estava muito claro que Josué era esse homem. Sabemos alguns detalhes baseados na palavra de Deus a respeito do personagem Josué. Nós sabemos que ele é filho de Num.
Nós sabemos também que ele vem da tribo de Efraim. Sabemos também que o nome dele significa Jeová salva. Sabemos que ele foi um dos 12, na verdade, incluindo ele, 12 espias que foram enviados por Moisés para espionar a terra prometida, Canaã. Sabemos que ele, junto com Caleb, foram os únicos que deram um relato positivo e encorajador, que deveriam ir e tomar a terra. Sabemos também pelo texto bíblico do próprio livro de Josué, no capítulo 14, que Caleb, quando foi enviado junto com Josué e os outros 10 para espionar a terra, Caleb tinha 40 anos. Então, se nós imaginarmos que Josué era talvez da mesma idade que Caleb, ou talvez um pouquinho mais novo, nesse instante, Josué tem aproximadamente 65 anos. E aproveito isso para dar uma boa notícia a alguns de nós. Deus ama usar homens e mulheres mais velhos. Isso não significa que a gente menospreze os mais jovens, mas é um alento, é uma alegria saber que Deus ama usar pessoas mais velhas, assim como ele usou Josué, assim como ele usou também Caleb, assim como usou Moisés, assim como usou Abraão, assim como usou Noé. Então nós vemos não uma predisposição, mas que Deus ama sim utilizar para sua missão, para sua obra, pessoas com mais idade. Portanto, a vida não termina, né, conforme a gente vai envelhecendo. Pelo contrário, temos grandes desafios e Deus ama nos utilizar. Voltando a Josué, ele, acima de tudo, ele era um soldado. Ele sabia como lutar, ele sabia como liderar, ele sabia como vencer. E acima desses detalhes sobre a luta e as vitórias, ele era um excelente estrategista. Ele era um estrategista tão brilhante que teve várias vitórias brilhantes. E a vitória com mais destaque foi justamente a tomada da cidade de Jericó. Portanto, ele não era tão famoso quanto Moisés, mas isso não é uma crítica, porque ele servia ao mesmo Deus que Moisés. De fato, Josué não andou com Deus assim como Moisés andou, mas, por outro lado, Josué venceu batalhas que Moisés não lutou. E o livro, ele apresenta uma grande questão para o povo aqui. Moisés está morto, e agora? O que vai acontecer? Quando nós nos deparamos com situações novas, como essa que Josué vive, um grande líder, ele simplesmente morre, e aquele vácuo, quem vai preencher isso? Justamente nesse ponto é um momento bem crítico. Quem vai substituir ou quem vai preencher esse vácuo que ficou? E além de ser uma questão a ser respondida, para Josué também tinha uma questão teológica também. Eu imagino que na mente dele venha uma dúvida ou talvez até um questionamento: será que Deus vai andar comigo assim como Deus andou com Moisés? Isso é uma questão teológica. Mas todos nós enfrentamos questionamentos em nossa vida. Toda geração precisa responder algumas questões que as circunstâncias nos levam através. Portanto, nessa manhã nós queremos começar a olhar sobre algumas circunstâncias, nos preparando para ir para o futuro, como nós podemos avançar, independente das circunstâncias ruins que nós vivemos aqui. Como nós podemos encontrar coragem, força, fé e determinação para seguir à frente, mesmo quando nós olhamos em volta e muita coisa está mudada, novas situações, mudanças radicais, tantas coisas diferentes, pessoas vêm e vão, e isso pode nos causar um abatimento. E o livro de Josué pode nos ajudar a buscar ou encontrar esse encorajamento para seguir em frente. Como eu disse antes, cada geração deve responder os questionamentos de sua geração e como eles vão encarar essas mudanças. E nós temos um questionamento diante de nós. Essa pandemia nos trouxe um grande desafio. Como nós vamos avançar como igreja? Diante dessas circunstâncias novas ou situações novas, diante de tantas mudanças, como nós vamos seguir em frente? Como? Esse é um questionamento profundo e vale a pena a gente pensar sobre ele. Eu quero, junto com você, embarcar nessa aventura com Josué, para que nós possamos entender melhor a circunstância em que nós vivemos e avançar
Mas para isso, nós precisamos de algum preparo emocional e espiritual, antes de mais nada. E com todo esse pano de fundo em mente, eu quero convidar você nessa manhã a mergulhar comigo sobre 4 etapas que foram, extremamente importantes para Josué e que podem ser muito importantes para a minha, para a sua vida como indivíduos, mas também para nós como igreja. Seja você membro da IAUSP, ou seja você um ouvinte de uma outra igreja ou de igreja alguma, mas todos nós precisamos ter um encontro com o Senhor, permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração, nos oriente e nos prepare para os desafios que estão diante de nós. Nós temos desafios como igreja e nós temos desafios como indivíduos. Portanto, o texto dessa manhã serve tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Vamos ver o que o texto diz? Em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, eu acabei de ler esse logo no início, mas vale a pena a gente ler de novo. Quando Deus diz, vai até ou conversa com Josué, ele diz: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou prestes a dar aos israelitas. O versículo 2 do capítulo 1. Uma pergunta para que a gente comece. Foi uma coisa ruim Moisés ter morrido? Honestamente, eu acho que não. Moisés serviu a Deus em sua geração. Ele foi muito útil, ele fez grandes coisas com a bênção de Deus e com a atuação de Deus através da vida dele. E quando essa obra, essa missão foi concluída, Deus o chama para casa. Ele vai para casa. Ninguém vive para sempre. Isso é a ordem natural das coisas. Nós não somos eternos aqui na terra e nós precisamos ter também essa consciência de que nós não somos eternos. Alguns líderes devem ir embora para que novos líderes surjam. Essa era a situação aqui com Josué. É normal que a gente perceba que a gente perdeu tempo no passado. Isso é muito normal. Mas não é normal nós perdermos o nosso futuro porque estamos presos ao passado. Então, a primeira coisa que nós encontramos no texto, que é extremamente importante para a nossa vida, nós devemos deixar o passado no passado, deixar para trás. Isso não significa que nós devemos fazer força para esquecer do passado ou negar o nosso passado. Significa que nós não devemos viver presos ao passado. Você não pode voltar ao passado nem para consertar coisas erradas que você fez, nem para reviver momentos bons. Você não consegue fazer isso, e não importa se você está feliz com a sua situação atual ou não, você não pode voltar ao passado para reviver momentos, nem para consertar problemas. Segunda coisa, você não pode ficar parado no presente. Você também não pode, mas você só tem uma opção: seguir em frente, porque a vida é como um rio, ela sempre flui para frente. E esse progresso, essa lei do progresso espiritual, da maturidade espiritual, se resume a isso. Eu não posso voltar ao passado, eu não posso ficar parado no presente, eu só posso avançar. Portanto, o primeiro passo que nós vemos Josué enfrentando aqui era não negar o passado, como eu disse antes, mas entender que agora o presente exige que eu caminhe em direção ao futuro. Portanto, é necessário deixar o passado no passado. Moisés serviu a sua geração, só que ele não existe mais. E nós não podemos viver presos porque Moisés não existe mais. E é a mesma coisa em nossa vida. Tem coisas que passaram e nós devemos seguir em frente. Esse é o primeiro progresso, deixar o passado para trás. Essa é a primeira etapa, aliás, não o progresso, essa é a primeira etapa, deixar o passado para trás. Quando você for tentado na sua circunstância ou na sua vida a se desesperar por causa da circunstância, lembre-se que você não pode voltar ao passado, você não pode ficar parado no presente, mas você só pode ir à frente. Portanto, eu encorajo você nessa manhã a tomar passos, um passo de cada vez, mas pela fé e na dependência do Senhor. Dê esse passo, avance, siga em frente. Não permita que o seu passado impeça você de viver o seu futuro, o seu presente e o seu futuro. Isso nos
carrega ou nos coloca na segunda parte, na segunda etapa, versículos 2 e 3, versículos 2 a gente já leu, mas eu gostaria de retomá-lo. Preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que estou prestes a dar aos israelitas. Portanto, o segundo passo, a segunda etapa, é prontidão para avançar, é estar predisposto a deixar o passado no passado e seguir em frente. Nós precisamos ter essa predisposição. Na sequência dos versículos, o versículo 4 nos fala sobre a extensão de terra que Deus quer dar aos israelitas. Versículo 3 é muito claro, quando Deus diz a Josué, como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Deus não pretendia para os israelitas um pequenininho pedaço de terra numa região poeirenta do deserto do Oriente Médio. Deus queria que o povo de Israel se expandisse. E o versículo 3 nos diz que aonde eles fossem, Deus daria vitória, de modo que eles pudessem tomar posse daquela terra. Portanto, Deus queria, o propósito, o plano de Deus é que a expansão israelita fosse desde o Líbano ao Eufrates e então também o Mar Vermelho, Mediterrâneo, toda aquela região fosse tomada pelos israelitas. Deus queria isso. E a questão é, se eles não tomassem toda essa terra, e pela história a gente percebe que eles não tomaram, não era culpa de Deus, mas era o fato das pessoas não terem confiado em Deus totalmente, ou pelo menos não tinham a prontidão de avançar conforme Deus solicitou que tivessem. E aqui é um desafio para mim e para você. Nós também somos chamados a uma prontidão de avançar, mas vejam o que diz o versículo 2: preparem-se para atravessar o Rio Jordão. E aqui eu quero fazer um rápido comentário. Oportunidades e oposição, na maioria das vezes, caminham juntos. O povo é ordenado aqui, né? Deus solicita, Deus chama o povo a atravessar o Rio Jordão. O que tem do outro lado do Rio Jordão? Você pode dizer a terra prometida? Sim, é verdade. Mas o inimigo também está lá. Portanto, a oportunidade e a oposição, na maioria das vezes, caminham juntos. E quando o povo de Israel atravessou o Jordão, eles atravessaram não muito longe da onde era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, uma fortaleza, muros duplos, altos, quase impossível de ser vencida. Isso lembra de que as vitórias elas vêm, mas é preciso lutar por elas. É preciso lutar pelas vitórias. Elas não vêm de maneira fácil, e essa era uma lembrança clara para o povo de Israel de que deveriam lutar para obter tudo aquilo que Deus prometeu a eles. E é interessante quando eu olho para a vida de apóstolo Paulo, ele quando escreve para os Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, ele está falando de uma circunstância que ele experimentou, que ele experienciou em Éfeso. Ele escreve aos Coríntios dizendo assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Aqui nós somos confrontados com essa realidade. Oportunidades e oposição, na maioria das vezes, caminha junto. Mas qual é a mensagem para o povo de Deus com esse texto até aqui? A mensagem para o povo de Deus, para mim e para você essa manhã, é que o que Deus disse ao povo dele naquela época, ele também diz a nós agora. Se quisermos ver a obra de Deus, avançar, nós devemos ter disposição de avançar, disposição de ser usado, e pela fé, sabendo que ao passarmos pelas portas abertas que Ele nos dá, pelas oportunidades que Ele nos oferece, nós enfrentaremos oposição. Essa é um princípio bíblico que precisamos internalizar. Deus nunca nos prometeu um mar de rosas. Volto a dizer, Deus nunca nos prometeu um mar de rosas. Mas Ele nos dá a oportunidade. E se nós atravessarmos pela fé por essas oportunidades, nós podemos ter certeza de que enfrentaremos oposição. Assim como o apóstolo Paulo diz, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Mas a oposição é grande, ele está dizendo aqui, mas há muitos adversários.
Eu e você enfrentaremos isso também. Quando nós oramos por portas abertas ao Senhor, quando nós oramos, Senhor, dá-nos oportunidade, dá-nos condições de fazer algo, de sermos relevantes para o Senhor, de testemunharmos, dá-nos essa oportunidade, Deus nos dará. Mas podemos contar com oposição nesse processo, mas não desanime. A terceira etapa, ela nos mostra que nós não devemos esquecer as promessas de Deus, o terceiro passo do nosso estudo nessa manhã. Versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que promessa incrível. Quando você pensa sobre ela, não podemos deixar de observar essa pequena frase que Deus diz: assim como estive com Moisés. Josué sabia tudo sobre Moisés. A Bíblia diz que ele era o segundo em comando com Moisés, ou seja, era o braço direito de Moisés. Há mais de 40 anos acompanhava Moisés. Ele viveu muitas coisas, muitas experiências com Moisés. Muitas coisas ele viu com seus próprios olhos, grandes feitos, Mar Vermelho se abrindo, o povo sendo suprido com a sua roupa e com o seu calçado por 40 anos sem se desgastar no deserto. O povo também sendo suprido com alimento por 40 anos vagando pelo deserto. E somos informados também que durante esse processo eles não perderam uma batalha. Que homem era Moisés! E Josué viu isso do palco. Ele viu de frente Moisés agindo e trabalhando no poder do Espírito de Deus, né? Com a ação de Deus através de Moisés. E Josué viu tudo isso. Que homem! Mas agora esse homem está morto. E a grande pergunta que eu acho que vem à mente e ao coração de Josué é: Deus, veja o que Moisés fez. Será que eu serei capaz? Será que o Deus que andou com Moisés andará comigo assim também? Sim. Sim, porque Deus assim o prometeu. Deus disse que estaria com Josué. E essa é uma promessa extremamente maravilhosa. Mas o significado mais profundo dessa palavra, ou dessa promessa de Deus, é que quando nós olhamos para o versículo 5, nós vemos que não é uma promessa de um caminho fácil, né, de que Deus estaria com Josué. Não é uma promessa de caminho fácil. Não é uma promessa de vitórias ilimitadas. Também não é uma promessa de que não haveria lágrimas. Muito parecido comigo e com você. Deus nos diz: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Essa é basicamente, trocando em outras palavras, né? Deus dizendo: no mundo vocês vão passar dificuldades. No mundo vocês vão trilhar por caminhos difíceis. Vocês vão enfrentar situações onde vocês vão experimentar derrotas amargas. No mundo vocês vão chorar. Mas somos encorajados a não perder o ânimo, a sermos animados, porque a esperança não está nas nossas circunstâncias. A nossa esperança está no Senhor. E Ele diz: eu venci. Essa é uma promessa maravilhosa e nós devemos nos apropriar dela, porque o mesmo Deus que diz aqui no versículo 5 de que não deixaria Josué, nem o abandonaria, é o mesmo Deus que faz a promessa em Hebreus 13:5, dizendo que nunca o abandonarei e nunca o deixarei. É o mesmo Deus. Portanto, meu irmão, eu não sei por que circunstância você está passando, mas saiba de uma coisa: Deus está caminhando com você por onde você andar, por esse vale que talvez você esteja passando nessa manhã. Seja pelo vale da sombra da morte, seja pelo vale dos relacionamentos quebrados, seja pelo vale das finanças quebradas, seja pelo vale também que nós enfrentamos agora com essa incerteza. Em todas as circunstâncias, Deus está conosco. Isso nos leva para a quarta e última etapa. O versículo 6 e 9 nos mostra de que a escolha deve sempre ser pela obediência. Devemos escolher obedecer. Isso não é fácil para nenhum de nós.
Obediência é algo que nos incomoda às vezes, porque ela fala ao coração, e às vezes eu tenho preferências, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de realizar. Portanto, a obediência às vezes me leva também a negar essas preferências que eu tenho. E o que o texto nos diz aqui no versículo 6 e 9 é que a escolha deve ser pela obediência. E quando nós chegamos nesse texto, versículo 6 e 9, essas palavras se tornam ou sou bem familiares a cada um de nós. Se você, homem, participou do nosso discipulado no ano retrasado, etc., você está familiarizado com esse texto e provavelmente você ainda lembra porque decorou esses versículos. O versículo 6 e 9 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando você olha para esse texto, 3 vezes Deus diz a Josué: seja forte e corajoso. Sem dúvida, diante dessa tarefa, desse desafio enorme que Josué está experimentando aqui de liderar o povo de Israel depois da morte de Moisés, com certeza Josué se sentiu oprimido com essa perspectiva de ser ele agora o líder do povo de Israel. Com certeza ele deve ter sentido medo, ou talvez aquela sensação de inadequação, de não estar à altura ou preparado de levar esse desafio adiante. E Deus, conhecendo as dúvidas do coração de Josué, vai até ele e lhe diz: não tenha medo, porque estarei com você aonde você for. Só que há um detalhezinho aqui. Essa promessa de Deus vem com uma condição. Muitas promessas que Deus nos faz incluem condições. E a condição aqui de Josué, capítulo 1, é que o povo, tanto o povo quanto Josué, devem ter cuidado de obedecer a lei que Moisés lhe deu. Esse é o desafio. Tanto Josué quanto o povo deveriam cuidar de obedecer todas as leis que Moisés deu. Para ele significava naquela época o livro de Deuteronômio. Para eu e para você, nessa manhã, significa a palavra de Deus como um todo. Os filhos de Israel não tinham o privilégio que nós temos hoje de ter acesso à palavra completa daquilo que Deus quer que o povo de Deus saiba aqui na terra. A palavra de Deus está à nossa disposição hoje, mas não estava na sua totalidade naquela época, portanto se resumia ao livro de Deuteronômio. Mas veja o que o versículo 7 e o versículo 8 nos ensinam. São 4 coisas. Versículo 7 diz: conheça a palavra de Deus. Conheça. E através do conhecer a palavra de Deus, conhecemos aquele que deu a palavra. Podemos ter esse privilégio de mergulhar no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Podemos saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Podemos saber qual é o futuro desse mundo. Todas essas coisas através do conhecimento da palavra de Deus. Versículo 8, a primeira parte diz: fale sobre a palavra de Deus. Fale sobre ela com os teus filhos, fale sobre ela com os teus amigos, compartilhe isso que você conheceu. Você conhece a palavra de Deus, agora fale sobre ela. A metade, o meio do versículo 8 diz: medite na palavra de Deus. Passe tempo na palavra de Deus, leia, reflita sobre ela, busque aplicar a palavra de Deus à sua vida. E finalmente, versículo 8, e eu acabei de citar isso já, versículo 8, a última parte diz: obedeça a palavra de Deus. Significa, aplique na sua vida, viva por ela.
É frustrante quando nós vemos as pessoas fazerem decisões em sua vida que duram 2, 3 dias apenas. Mas aqui nós somos chamados a realmente viver pela palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Veja no versículo 7, observe essa frase: tenha o cuidado de obedecer. Isso demanda intencionalidade, ser intencional. Ninguém se torna ou cai na santidade da noite para o dia ou acidentalmente. Ninguém se torna piedoso acidentalmente. Isso precisa ser intencional. A pessoa precisa querer fazer isso. É mais ou menos quando você decide fazer dieta e você precisa dizer: eu preciso cuidar para seguir a minha dieta, porque se eu não fizer isso, eu quebrarei a minha dieta no mesmo dia em que eu comecei, porque isso é humano, isso somos nós. Quando a palavra de Deus diz: tenha cuidado de obedecer, ele está dizendo: tenha intencionalidade. Não espere que isso seja um processo mecânico natural, que a coisa de uma hora para outra cai do céu no seu colo e você diz: hoje eu estou piedoso. Precisa haver intencionalidade. Tenha cuidado de obedecer. Você quer avançar? Quer maturidade espiritual na sua vida? Você quer ser um crente que é vitorioso? Não vitorioso naquilo que o mundo acha ser vitorioso, mas um crente que conhece o Senhor, um crente que anda com o Senhor, que depende do Senhor, que tem a sua vida pautada na pauta do Senhor, alinhada à missão de Deus sobre a terra. Você quer ser um crente assim? Seja intencional na sua vida com Deus. Seja intencional. E quando nós lemos essa frase, tenha cuidado de obedecer, significa que nós precisamos olhar a forma como eu estou vivendo o meu cristianismo. Nós temos hoje um fenômeno acontecendo. Muitas pessoas discordando entre si. Devemos ou não abrir as igrejas? A igreja deve ou não estar aberta? E etc, etc. Nós hoje estamos divididos. Por que nós estamos divididos? Porque não tem nada a ver com a Bíblia. Estamos divididos por causa das nossas preferências. E preferência não é teologia, preferência não é Bíblia. E nós temos que olhar aquilo que a Bíblia nos diz. Sem comunidade não há igreja. Sem comunhão não há igreja. E nós temos que usar esses momentos em que nós estamos vivendo agora, claro, com essa virtualidade, precisamos aproveitar isso, mas a essência da igreja é comunhão, a essência da igreja é comunidade, e isso que a Bíblia ensina a ser igreja. Então eu posso ter uma opinião, você ter outra, mas essa intencionalidade nós precisamos ter na nossa espiritualidade. Tenha cuidado de obedecer, isso demanda intencionalidade. Obediência, meu irmão, não é enfadonho, obediência não é um fardo pesado, a obediência traz resultados em nossa vida. E eu quero encerrar essa manhã com uma pergunta: por que Deus usou Josué? Essa é uma pergunta e eu quero oferecer 3 respostas, sugerir 3 respostas a essa pergunta. Primeira sugestão a essa resposta: por que Deus usou Josué? Porque quando Moisés morreu, Josué estava preparado. Ele vinha se preparando há 40 anos. E quando Moisés morreu, ele estava pronto. Começa a se preparar. Não perca esse período em que nós estamos passando por um deserto. Não perca o seu deserto. Esteja preparado, porque isso um dia vai passar. E quando isso passar, eu e você precisamos estar preparados para fazer aquilo que Deus quer fazer. Portanto, primeira coisa, o motivo pelo qual Deus usou Josué é porque ele estava preparado. A segunda coisa, a segunda sugestão, é que quando Deus chamou Josué não tinha um plano mestre. Ele não tinha já um projeto preparado de tudo que ele ia fazer, mas ele tinha determinação de obedecer. Que eu e você sejamos assim também. Que tenhamos determinação de obedecer. Terceira sugestão: quando Deus ordenou que as pessoas começassem a marchar, Josué não tinha conhecimento prévio de onde aquilo vai dar, mas marchou mesmo assim. Isso mostra fé. Eu e você somos chamados a andar não por vistas, mas por fé.
E coloque isso diante do Senhor. Faça aquilo que você já sabe que você deve fazer. Deus nos chamou para uma vida pautada na fé. Nem sempre nós vamos ter um plano mestre, nem sempre a gente vai saber aonde as coisas vão dar. Mas somos chamados a marchar mesmo assim. José foi um homem preparado, um homem chamado e um homem obediente. Mark Bailey, ele era presidente do seminário em Dallas, e ele certa vez escreveu uma frase que eu acho fenomenal, e ele disse o seguinte: Deus frequentemente confirma a sua vontade depois que nós obedecemos, não antes. Isso é interessante, que na medida em que nós vamos caminhando, avançando pela fé, Deus vai clarificando a vontade dele para a nossa vida, não antes. O que Josué fez, qualquer um de nós pode fazer se estivermos dispostos a confiar em Deus e agir pela fé. Qualquer um de nós pode fazer. Josué não é um super-homem. Ele foi um homem assim como eu e você. E qualquer um de nós pode fazer coisas que Josué fez, se tão somente estivermos dispostos, a confiar em Deus e agir pela fé. Encerro aqui essa manhã com algumas afirmações que nós podemos aplicar em nossa vida como IELSP, como Igreja Evangélica Livre aqui em São Paulo. Quando eu e você, quando nós como igreja deixarmos o passado no passado, estaremos livres para buscar a visão de Deus para o nosso futuro. Nós não estaremos mais presos ao passado, estaremos livres para buscar a visão de Deus para o futuro. Quando liderarmos com coragem, outros seguirão o nosso exemplo. Outros vão seguir o nosso exemplo. E quando nós ousamos confiar e obedecer, milagres começam a acontecer. Gosto muito de uma frase que eu li uma vez de Billy Graham. Ele disse: a coragem, ela é contagiosa. Quando um homem corajoso toma uma posição, a coluna dos outros muitas vezes se enrijece. Isso é uma grande verdade. Porque coragem, ou atitudes de coragem, arrastam uma multidão. Porque ela encoraja, ela traz força, ela traz perspectiva, ela traz direção. Que eu e você possamos ter coragem de levantar em nome do Senhor. Que eu e você tenhamos coragem de avançar pela fé em nome do Senhor. Que essa pandemia não nos acovarde. Que essa pandemia não nos deixe com os braços cruzados ou atados, mas que possamos olhar essas oportunidades que Deus nos está dando, sabendo que a oportunidade muitas vezes caminha junto com a oposição, mas nem por isso nos acovardar. E eu encerro aqui essa manhã, e eu gostaria também de convidar você, ao domingo que vem, se ligar a nós também, para que nós possamos continuar nessa reflexão sobre o personagem de Josué. Minha oração é que essa semana Deus abençoe você ricamente, que Deus cuide dos seus, que Deus cuide de você e que Deus também possa suprir a tua necessidade. Que o Senhor estenda a boa mão sobre você, te dê paz, te dê tranquilidade e vida, mas também te capacite para fazer aquilo que você já sabe que você deve fazer. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana.